Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Poderia, o podcast da Defensoria do Brasil. Vamos conversar com a advogada Simone Rocha, coordenadora da pós-graduação em Direito do Consumidor e Família da Defensoria do Brasil. Tudo bem, doutora Simone? Tudo bom, Isabela? Que bom estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso em te receber. Olha, antes da gente começar o nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, rapidamente, para quem não te conhece, você pode contar um pouquinho de como que você foi parar nessa profissão? Veja só, eu me formei em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Logo após que eu me formei, eu já comecei a advogar. Então, fiz o exame da ordem, tive êxito e comecei a advogar, né? E nisso me encantei com a advocacia. Então, já são aí uns 24 anos no exercício da advocacia, realizada com isso, mas no decorrer do exercício da profissão, eu busquei me especializar. Então, acabei fazendo algumas pós-graduações, né, algumas especializações na área de direito civil, do consumidor, fiz também especialização na área de direito imobiliário e fiz o meu mestrado em direito na Universidade Federal da Bahia. Então, acabei advogando na área civil, e na área civil a gente tem a questão, né, do direito de família, né? Porque o direito civil ele é um leque muito extenso, você envolve o direito imobiliário, o direito das obrigações, o direito de família. E acabei, né, até por uma aderência, por gostar da matéria, acabei advogando na área, né, do direito de família e também em sucessões. Então, um breve histórico do que é, né? Eu digo ainda, porque eu estou no exercício da advocacia, embora também na vida acadêmica, né? São duas coisas que eu gosto muito de fazer. Experiência não falta, né, Simone? Agora, você disse aí brevemente que por gostar da área você foi parar no direito da família. O que te chamou a atenção nessa área? Olha, eu acho que, primeiro, a família, né? Essa instituição família, embora alguns falem não ser uma instituição, se questione esse aspecto, o que seria o direito de família, né? Mas eu gosto muito de tratar com pessoas, essa base, né, do indivíduo, porque a base do indivíduo é a sua família, né? Então, isso foi me encantando. A dinâmica do direito de família me encanta, porque são coisas mais próximas do nosso dia a dia, né? Então, o primeiro contato de uma vida social que a gente tem é dentro do âmbito familiar, né? Então, isso foi me encantando entender essas peculiaridades que envolvem as relações familiares, né? Essas questões de relação pai, filho, né? A relação entre cônjuges, entre pessoas que mantêm um relacionamento. Então, entender essa dinâmica e como isso a gente traz para a alçada jurídica, né? Como isso se reflete e, melhor dizendo, como é a proteção desse vínculo tão importante que é o vínculo familiar e qual é a proteção que o nosso legislador traz em relação a isso. Então, essas coisas foram me atraindo e fazendo com que eu gostasse de atuar nessa área de direito de família. Então, e eu fui aprimorando também, porque é importante a gente destacar como é uma relação muito estreita, muito delicada. A gente tem que ter também na advocacia o cuidado nessa orientação jurídica que a gente vai dar, porque se trata de vínculos muito próximos, muito estreitos entre pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento como advogado, na orientação que nós vamos dar aos nossos clientes, a quem nos procura, para tirar essas dúvidas em relação a esses vínculos familiares que são formados. Era justamente sobre isso a minha próxima pergunta, porque você falou aí, né, sobre assuntos delicados, querendo ou não, a gente fala sobre família, então a gente acaba tratando de assuntos e temas delicados e pessoais. O advogado que trabalha nessa área, muita gente que escuta a gente aqui acabou se formando, ou está procurando uma especialização, está ainda ali para se formar. Você acha que o advogado nessa área tem que ter uma sensibilidade diferente? Eu acredito que sim. A advocacia como toda, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, não se aventurar, né, nas demandas judiciais, né? A gente tem que ter esse cuidado também.
num aspecto geral, né? O que a gente chama de aventuras jurídicas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Até a questão da ética, que envolve a nossa profissão, a responsabilidade do profissional, do advogado. Nós temos um código de ética que está regendo a nossa profissão, né? Mais especificamente no direito de família, como eu disse, você está tratando de vínculos de pai com filho, de homem e mulher que mantém um vínculo de casamento, de uma união estável, e que isso envolve algo muito forte que é amor, né? Algo muito, muito sensível, né? Não é uma relação comercial, onde as pessoas ali buscam obter lucros, fazem aquelas, envolve questões patrimoniais. Aqui a gente está falando de sentimentos de pessoas envolvidas, sobretudo quando você fala em sentimento de filhos, né? Filhos menores envolvidos. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, acolher essas pessoas que nos procuram, porque como são vínculos familiares, as pessoas, quando vão ao escritório, normalmente elas estão muito magoadas, muito sofridas, decepcionadas com alguma questão. Então, a gente tem que ter a sensibilidade no momento que a gente está fazendo as perguntas, que a gente quer entender aquele contexto, para trazer isso para o âmbito jurídico, para buscar como resolver juridicamente isso, a gente tem que ter muito cuidado e ouvir, né? Ouvir, entender e prestar atenção se realmente se trata de uma demanda judicial, se realmente não é um caso de se buscar conversar, se buscar manter um diálogo, né? Principalmente após a vigência do Código de Processo Civil, a gente vê a questão da mediação e conciliação vindo muito forte, né? E a gente entende também que nessas questões familiares a gente tem centros de mediações, antes do processo, o juiz determinar a contestação pela parte, antes disso a gente já passa por uma audiência, né? Então, para você ver a importância e tentar resolver esses conflitos. Mas eu entendo que antes mesmo de se entrar com o processo, de se ter essa audiência de mediação, no próprio escritório a gente pode tentar fazer essa mediação, essa resolução desses conflitos que se estabeleceu. Às vezes tem casais que é um mero desentendimento e que não é uma coisa de que você busca uma separação, que um diálogo que você tenha, né, de sentar no seu escritório, chamar outra parte, convidar para que ele venha, tente dialogar, tenta se resolver ali, até às vezes um acordo extrajudicial, sem precisar você entrar nessa seara jurídica, nesse desgastes que são os processos. Um processo sempre há um desgaste para as partes envolvidas, né? Então, essa sensibilidade, eu acho muito importante o ouvir, tentar compreender e tentar ponderar e apaziguar as situações, né? Não adianta a gente tentar, para ganhar aquele cliente, conquistar, vamos dizer assim, botar mais lenha na fogueira, tornar aquela situação mais conflituosa, mais difícil, porque até para a atuação judicial depois, para que a gente, como advogado, venha atuar nesse processo, se a gente não tiver esses cuidados, a situação torna-se muito mais complexa. Então, a gente tem que entender que hoje a tendência é buscar a mediação, a conciliação, a possibilidade de acordos extrajudiciais. A gente tem a possibilidade até nas demandas que você trata de alimentos, né, em que uma mãe busca que o pai pague os alimentos de seu filho. Então, a gente pode, sim, ir no escritório, fazer um acordo extrajudicial, que futuramente, caso haja o descumprimento, a gente pode executar esse acordo. O próprio CPC prevê essa possibilidade de você fazer um acordo extrajudicial e isso valer como título extrajudicial passível de execução na justiça, né? Então, acho que todo cuidado, quando você envolve as questões familiares, se faz necessário, né? Todo esse cuidado é muito importante. Com certeza, você falou algo bem importante, né, sobre mediação, contratos extrajudiciais. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre direito da família, pensa já logo em separação litigiosa, em briga por bens, enfim. Mas hoje em dia está cada vez mais comum, né, que se façam esses contratos extrajudiciais. O que são exatamente esses contratos, doutora? Olha, a gente tem a possibilidade, como falei, na verdade, quando você fala um acordo, ele não deixa de ser um contrato, né? A gente trata como termo acordo, por quê?
cada parte cede um pouco para chegar àquele denominador comum. Então, o CPC, ele traz, que é o Código de Processo Civil, ele traz artigos específicos dizendo o que são, porque a gente tem os títulos judiciais, né? Os títulos judiciais são as sentenças que são proferidas no processo, que a parte tem que cumprir, uma vez que ela não cumpre, o juiz, a parte solicita a execução, o juiz vai determinar de forma compulsória que se cumpra aquilo que foi determinado na sentença. Existe a possibilidade do que a gente chama dos títulos executivos extrajudiciais. E o acordo nessas situações familiares, né, claro, observando alguns requisitos legais, a presença de testemunhas, a intervenção do advogado nesse acordo. Esse acordo que é feito extrajudicialmente, esse acordo, caso haja um descumprimento, ele vai ter valor de ser executado judicialmente. Olha que interessante. Você não precisa ter o desgaste de passar por um processo, cita a parte apresenta defesa, e vai esse trâmite todo, esse desgaste. A partir de um acordo extrajudicial, fora de um processo judicial, as partes vão ter seus direitos garantidos, porque é um negócio, né? É um contrato entre essas partes, respaldados por lei, e que, caso uma das partes venha descumprir aquilo que foi pactuado, você poderá futuramente executar. Então, isso ajuda muito. A gente não tinha essas proteções, né? Anteriormente, antes da vigência até do novo CPC. Né? A gente vislumbrava essas possibilidades, mas não vinha nada muito expresso na lei. Né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade. É um novo, digo assim, uma nova possibilidade da advocacia na área de família. Você resolver extrajudicialmente, tentar trazer para fora de um processo as soluções dessas questões. É bom para as partes envolvidas e é bom você também, como advogado, porque você vai ganhar os seus honorários, você vai cobrar para a elaboração, né? Porque você vai elaborar aquele contrato, vai elaborar esse acordo, vai ver o que é bom para as partes ou para o seu cliente, né? Porque o outro cliente vai estar acompanhado com o advogado dele. Então, vai precisar dessa intervenção do advogado. Se tinha muita ideia assim, não, a advocacia você só vai ter o retorno financeiro se você entrar com o processo. Hoje a gente tem várias possibilidades de se advogar extrajudicialmente e ainda assim você ter carteira de clientes. E ser algo muito benéfico para você profissional e para seu cliente. Então, acho que é uma nova vertente que os advogados talvez não aproveitem tanto essas possibilidades, né? Se você for consultar até o próprio OAB, a sua seccional, você vai ver lá a tabela de honorários, ela vai trazer a verificação dos valores que o advogado pode cobrar nessas intervenções extrajudiciais. Então, acho que é bem interessante o advogado começar a vislumbrar esse novo campo de atuação, digamos assim. É um bom ponto que você tocou, Simone, porque muitas vezes o profissional pode ficar ali preocupado, né, com a remuneração. Poxa, mas como que eu vou viver de contrato extrajudicial? Não, né? Você tem realmente essa possibilidade, né? Exatamente. É um novo espaço para você trabalhar, né? Eu acho que isso precisa ser mais explorado. Quem já está tendo essa visão, eu acho que está tendo bons resultados quanto a isso, né? Eu sempre busco, sempre que possível, vir para a alçada do extrajudicial, né? Até porque, se a gente pensar hoje, o nosso judiciário ele está sobrecarregado. Né? Você tem um número imenso de processos, as reclamações, o processo não anda, esse processo eu não consigo diligenciar, ai, que dificuldade, não consigo falar com o juiz, é uma dificuldade, o serventuário, meu processo está lá parado, eu já liguei 10.000 vezes e não resolve. Quando você faz extrajudicialmente, você evita esse desgaste de você como advogado, né? E também, eu sentia muito assim na advocacia, às vezes que me causava às vezes um certo desconforto, o cliente está, doutora, meu processo não anda, e isso me deixava um pouco angustiada, porque eram coisas às vezes que não dependiam de mim, a petição estava no processo,
Eu estava diligenciando, eu estava indo no cartório, eu estava pedindo ao serventuário. Hoje os processos são digitais, né? Então, você faz tudo do escritório, junta a petição, mas às vezes você precisa ir. Olha, estou lá no processo, está lá constando, só que ainda não foi concluído para o juiz, ainda não foi para o juiz analisar, ou está concluído para o juiz e o juiz não despacha, né? E aí esse desgaste, o cliente lá ansioso, precisando que aquilo se resolva logo, e vem aquela pressão para você como profissional. Então, para evitar esse ciclo, né, vicioso, desgastante que fica, então, quando você faz esse acordo extrajudicial, você entrega ao cliente o que ele busca, né, que ele está com o seu direito tutelado, você vai deixar aquele cliente satisfeito e você vai ter uma solução já de uma questão, né? Então, eu acho que a gente tem que ver isso de um modo muito positivo. Com certeza. Agora, um outro tipo de contrato, acordo, que tem sido muito falado e está cada vez mais comum, né, doutora, é a união estável, certo? O que é a união estável? A união estável não deixa de ser uma forma de constituição de uma entidade familiar. A própria Constituição Federal, ela já traz essa possibilidade, ela fala, a Constituição Federal de 88, e que é possível homem e mulher, vivendo como se casados fossem, possam manter essa união estável, né? O próprio nome diz, há uma estabilidade nessa relação. Então, alguns aspectos devem ser observados para que haja configuração. Não é preciso hoje a ideia de você estar vivendo sobre o mesmo teto para que se configure a união estável. Ela precisa dessa estabilidade, que as pessoas sejam vistas como casadas, que elas tenham essa intenção, sobretudo, de constituir uma família. É um elemento bem subjetivo, né? A intenção de constituição de uma família. E eu estou dizendo isso porque depois eu vou falar um pouco de contrato de namoro, se você, né, a gente tiver ainda tempo para a gente falar isso sobre o contrato de namoro, para até identificar essa diferença, mas a união estável, é possível isso, que ela seja reconhecida e que produza os efeitos legais que um casamento civil produza. Tá? Então, ele é instituído mediante escritura pública. O que isso quer dizer? Que você pode ir no cartório, um cartório, e buscar, através dessa escritura pública, estabelecer, né, o casal à vontade de constituir essa união estável. Né? Então, ele é feito perante cartório de notas, você vai lá, pede. Normalmente, os cartórios já têm até um modelo pronto desse reconhecimento da união estável, né? Isso evita alguns transtornos futuros de questionamentos. Eu vivi com você tantos anos, nós tínhamos união estável, e depois você ter que buscar judicialmente o reconhecimento da união estável e a sua dissolução, se for um caso da separação desse casal. Quando você faz isso e já vai no cartório de notas e busca uma escritura pública, essa união estável é reconhecida e vai produzir todos os efeitos jurídicos. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas são tidas como casadas, embora não tenham efetivado casamento civil, mas elas são tidas como casadas. Então, eu posso colocar o meu companheiro como meu dependente no imposto de renda, se assim for. Eu trabalho numa empresa e eu tenho direito a plano de saúde, eu posso fazer com que essa pessoa que mantém essa união estável comigo se torne dependente nesse plano de saúde, né? E futuramente, no caso de morte, né, de um das partes que constituem essa união estável, eu posso até ser herdeira. Se eu constituir, Simone, uma união estável com Antônio, e Antônio venha a falecer, o que é que acontece? Ainda que não haja bens comuns, ou seja, bens que foram adquiridos durante essa união estável, eu posso ser herdeira desse meu companheiro. O novo Código Civil trouxe essa possibilidade daqueles que mantêm uma união estável, que não tenham bens comuns, tenham apenas bens particulares, que são bens particulares, aqueles bens que não se comunicam na união estável, e eu posso ser herdeira do meu companheiro relacionados a esses bens particulares.
Então, é outra forma, né, de você atuar extrajudicialmente, olha que interessante, e trazer para esse casal a regularização dessa situação para todos os efeitos jurídicos, né? E trazer a segurança para essas pessoas que estão envolvidas nessa relação. Porque, embora o amor é que levem duas pessoas a se unirem, a querer constituir uma família, a gente também não pode deixar de observar que existem aspectos patrimoniais, né? E depois que vem filhos, envolvendo essa relação. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Eu tenho alguns clientes que me procuram nessa situação de união estável. Eu estou atualmente com um cliente, a gente ainda está nos acertos de como é essa união estável, que ele já vive com a companheira há mais de, acho que já tem mais de 15 anos, e ele agora, a idade já está avançando, ele fez, doutora, eu estou preocupado, porque eu já vou, sei lá, daqui a pouco eu morro, a idade está chegando, e eu não quero deixar ela desamparada. Eu tenho um filho com ela, e eu não quero que ela fique tendo a necessidade de, perante a previdência social, a outra questão, quando vem o falecimento, de você ser pensionista do seu companheiro, né? Então, dela ter que ir na Previdência Social e ter que buscar uma série de coisas, pegar testemunhas, comprovar que ela tinha união estável comigo. E quando a gente faz isso mediante a escritura pública e orienta o nosso cliente nesse sentido, então se resolvem todas essas questões. Mais uma forma de atuação extrajudicialmente para o advogado. Com certeza, e que está cada vez mais comum. Muita gente tem procurado a união estável, até porque, como você disse, é muito mais simples, vamos dizer assim, né? Exatamente. De fazer. Agora, você disse que os conceitos, né, para se fazer a união estável, os requisitos, são muito subjetivos. É preciso comprovar algo para entrar com a união estável? Olha, se o casal voluntariamente vai ao cartório e pede esse reconhecimento, o cartório não vai estar questionando, apenas vai saber, é casado, não é casado, tem algum casamento civil, teria algum impedimento, mas o casal, e uma boa ressalva, né? Porque o casal, estando separado de fato, olha que interessante, um dos cônjuges foi casado civilmente, mas se separou de fato da primeira esposa, e resolve manter uma união estável com uma outra pessoa, ele estando separado de fato, não há impedimento para o reconhecimento dessa união estável, tá? O que não pode, que o STF decidiu, acho que ano passado, é que não pode a pessoa que é casado, está lá casado, morando sob o mesmo teto da esposa, que mantém uma relação extraconjugal, querer que haja o reconhecimento dessa união estável, dessa relação extraconjugal, tá? Isso não é permitido. Diferente a situação de pessoas, ele só não divorciou, mas está lá separado de fato há 15 anos. Então, se ele constitui essa outra relação por estar separado de fato, aí essa nova união estável se reconhece, tá? O que não pode ter é duas relações ao mesmo tempo. Até porque o que chamam poliamor, né? Que muita gente fala aí, o poliamor, quero estar casado, eu quero manter uma união estável com duas mulheres, ou a mulher quer manter união estável com dois homens. Isso não pode. Chegou um tempo até, que teve até cartórios no interior de São Paulo, que chegou a reconhecer a união estável dessas relações de poliamor. Olha, eu não sabia disso! Ronaldinho Gaúcho, olha a fofoca. Mas isso saiu público, eu não estou colocando a Momento TV Fama aqui. Exatamente. Mas você vê como é interessante essas questões, né, do direito, é vida, é dinâmica social. Saiu, né, que Ronaldinho Gaúcho ele tinha uma relação, união estável, sobre o mesmo teto, ele vivia com duas mulheres, elas sabiam da relação, e ele queria regularizar essa situação, para não deixar as duas desamparadas. Chegou a ter alguns, não sei se o caso deles chegou a reconhecer, mas teve um caso em São Paulo que o cartório chegou a reconhecer a união estável nessas duas situações. Só que o Conselho Nacional de Justiça suspendeu, proibiu que os cartórios fizessem essa questão da união estável nesse que chama poliamor, tá, gente? Então, não vamos aí entender não, tudo pode. Não, peraí também. Até porque já pensou
se reconhece essas duas uniões, união estável, esse indivíduo vem a falecer. Junto à Previdência, essas duas mulheres vão dividir a pensão. Na verdade, quando se pensou nisso, né, essas pessoas, quando falam desse poliamor, amam dois, não sabem com quem ficar, e as duas sabem da relação da outra. Então, o que queria, na verdade, era se resguardar isso, para que elas não brigassem posteriormente. Mas, lembrando, o STF já entendeu que o indivíduo sendo casado, vivendo com a esposa e fora, constituir uma outra relação, até estável, duradoura, não pode dizer que essa segunda união é uma união estável, que iria produzir efeitos jurídicos, tá? Então, a gente tem que ter essa análise. Ou seja, se você pular a cerca, você não pode oficializar essa pulada de cerca. É basicamente isso. Não. Você separa. Separa judicialmente. Contrata o advogado. Faz tudo certinho. Faz tudo certinho em casa. Ou tem uma separação de fato de muito tempo, pública e notória, que está separado de fato há muito tempo. E aí até pode se reconhecer essa segunda união estável, né? Mas está com tudo, duas ao mesmo tempo, ou dois ao mesmo tempo, por favor. Muito interessante, gostei deste ponto, dessa observação aqui, doutora Simone. Agora, quais são as principais diferenças entre a união estável e um casamento civil? O trâmite, tá? O casamento civil, você primeiro tem que ir junto ao cartório de registro, né, civil, já não é no cartório de notas, mas cartório de registro civil, ter o processo de habilitação. Esse processo de habilitação vai verificar se as pessoas têm idade para casar, porque você só pode casar, a idade para o casamento é a partir dos 16 anos, tá? E com essa idade, se você tem entre 16 e 18 anos incompletos, ou seja, 16, 17 anos, você tem que ter autorização dos seus pais, tá? Se você é menor de idade, né? Exatamente, tem que ter autorização dos pais. Aí tem todo o trânsito. Se os pais não autorizam de forma justificada, aí você pode pedir judicialmente que seja suprida, e aí vem alguns requisitos legais, né? Então, vai se analisar isso, vão sair o que a gente lembra, assim, os proclamas, né? Perdão, acabei apertando aqui o áudio. Mas quando diz assim, alguém sabe de algo que impede esse casamento, então isso seria uma situação de impedimento. Se a pessoa já é casada, ela não pode casar de novo, né? Então, o casamento civil traz essas implicações, né? A questão do pacto antinupcial, que você pode escolher o regime de casamento. Você quer um regime de comunhão universal de bens, ou um regime parcial de bens, ou regime convencional de separação de bens. Então, basicamente, a diferença é o trâmite para a constituição do casamento civil e o trâmite para a constituição da união estável. Mas quanto aos efeitos, eles vão os dois gerar efeitos jurídicos, obrigações entre as partes que vão constituir tanto o casamento como a união estável, né? Só ressalvando que hoje, caso o casal, tanto na união estável quanto no casamento civil, não façam a opção pelo regime de casamento, o regime que vai reger essas relações, o casamento, a união estável, é o regime de comunhão parcial de bens. Né? Então, é isso. Basicamente, é o trâmite. O trâmite do casamento é muito mais complexo, muito mais demorado, requer análise de mais documentos, requer análise de mais questões, se é impedimento, se não tem impedimento, tá? Então, é muito mais demorado o trâmite, mas os efeitos são os mesmos. São os mesmos, bom saber. E você falou antes de contrato de namoro. Então, explique para a gente o que é este contrato de namoro, que eu tenho certeza que muita gente que está escutando aqui o podcast nem sabe que existe. Pois é. Na verdade, há uma divergência muito grande na doutrina e até nos tribunais quanto à validade do contrato de namoro. Eu, particularmente, o meu entendimento é que é válido. Tá? Porque hoje a gente sabe que as formas de namoro não é a forma de namoro que era na década de 40, de 60, né? Hoje as relações de namoro, as pessoas têm algumas brigam, meu namorado, né? As relações hoje são muito diferentes, né? E isso poderia configurar alguns relacionamentos, alguns namoros, poderia até levar à discussão se é uma união estável ou não. Né? Pensa aí bem,
Ah, eu tenho um namorado, no final de semana eu fico na casa dele, tem finais de semana que ele fica na minha casa. Então, veja aí, ó, o estreitamento do vínculo, né? Uhum. Lembra que eu disse que a união estável, que a Constituição diz, olha, essa união é válida porque as pessoas têm a intenção de constituir uma família? O que diferenciaria nisso, no contrato de namoro, essa não intenção de constituição de uma família. As pessoas estão ali porque elas querem namorar, querem ficar juntas, porque se gostam, mas ainda não nasceu nelas essa vontade de constituir um vínculo familiar, né? De ter Uhum. filhos, de ter uma vida em comum. Eles ainda não têm essa intenção quando se ter um namoro, né? Então, como eu disse, claro que as uniões entre as pessoas é o amor, é o respeito, é o companheirismo, mas a gente não pode deixar de lado as questões patrimoniais. Então, pode acontecer depois de um fim de namoro, se não terminou muito bem a relação, o outro vir questionar. Eu tinha uma união estável, eu quero tudo que eu tenho direito. Então, algumas Uhum. pessoas, para que não haja esse desconforto, elas firmam esse contrato de namoro, deixando claro isso, que é apenas um namoro, que elas não têm intenção de constituir família, então deixa ali tudo sinalizado. Eu entendo, se Uhum. são dois adultos maiores, capazes, não houve nenhum vício de consentimento, não houve coação, não houve erro, não houve qualquer situação que possa levar à anulabilidade. Então, essas pessoas estão livres naquela vontade, elas estabelecem esse contrato de namoro, eu não veria qualquer ilegalidade nisso. O que alguns doutrinadores que são contrários, eles entendem que seria uma forma de forjar uma união estável, né? Mas eu acho que não. Uhum. Se as pessoas são capazes e podem, têm essa manifestação de vontade, nada impede que se faça esse contrato de namoro e que se fixe isso, né? Pelo que eu entendi, então, esse contrato de namoro, a grande vantagem seria se resguardar quanto aos bens e também, talvez, vamos colocar uma situação hipotética aqui, mas eu namoro há 7 anos com uma pessoa, acabo falecendo, que essa pessoa também tenha direito ao que eu tenho, aos meus bens, isso pode acontecer? Pode, se a pessoa comprovar, entrar judicialmente, dizendo, olha, eu tinha uma relação assim, e comprovar judicialmente que aquilo era uma união estável, porque é muito, sabe, Isabela, é muito estreito, né? Uhum. Então, por isso que eu digo, olha, se ainda não é intenção, você gosta da pessoa, mas ainda você chegou a um momento que ainda não é sua intenção, você não tem muita certeza se é com aquela pessoa que você quer constituir uma vida a dois, que você quer ter filhos, que é aquele amor para sempre, para o resto da vida, né? Eu estou dizendo Uhum. muito, de forma muito romântica, mas se não tem essa certeza, então faz esse contrato de namoro, né? A discussão doutrinária é muito grande. Se você for fazer Uhum. uma pesquisa aí, tem entendimento para todos os lados, né? Que é um caso muito recente, que foi muita polêmica, agora até acalmou um pouco, o caso de Gugu Liberato. Sim. Uhum. Isso trouxe para a gente uma discussão jurídica muito grande, né? O que se diz é que existia um contrato, e no caso dele era até diferenciado que o contrato foi estabelecido apenas com a intenção da criação dos filhos, que eles firmaram um contrato, deixando claro que viver sob o mesmo teto era apenas para a criação dos filhos, né? E é isso que está se discutindo. Por isso que a mãe dos filhos dele, de Gugu, ela está questionando a união estável, porque ele fez o testamento dele e ela não foi contemplada no testamento. Uhum. Assim, se não havia uma união estável, né, se não houve essa união estável, o testamento dele tem toda a validade, porque ele deixou 75% do patrimônio dele para os filhos. A gente vai até tratar, até no outro momento, né, eu posso até aprofundar mais nesse aspecto, Uhum. e 25% para a irmã e para a mãe. Não, para os irmãos, né, dele, eu acho que para a mãe também. Não lembro bem como era a questão.
A grande celeuma é a mãe dos filhos entrou com um pedido de reconhecimento dessa união estável, dizendo que ela tinha uma união estável com ele, e assim ela teria 50% do patrimônio que foi constituído durante esse momento, que eles viviam sob o mesmo teto, e além disso, ela entraria como herdeira dele, naqueles bens que não fossem se comunicar. Se a gente está falando aí em milhões, a gente Sim, está é falando de um muito patrimônio, dinheiro. muito dinheiro envolvido. Uhum. Então, eu acho assim, volta, eu não conheço, eu não vi os autos, até porque ele vai corre em segredo de justiça, até porque era figura pública, e a delicadeza de toda a situação, né? Uhum. Então, corre em segredo de justiça. Mas eu acho que o que sai acordado não sai caro. É isso que eu digo. Se as Sim. pessoas demonstraram naquele momento, não, eu aceito, que é para a criação de nossos filhos, eu quero ter filhos, e tem um homem que quer ter filhos, e esse homem vai manter os meus filhos, e provavelmente deve ter tido algum acordo financeiro, porque ela deixou até de trabalhar para viver essa situação. Estou dizendo assim, o que eu deduzo, eu não vi o que eu leio na mídia e alguns portais jurídicos, né? Porque isso foi levado para a discussão jurídica, não é uma questão de, vamos dizer assim, momento fama, fofoca, não. É uma questão jurídica muito interessante de se analisar. Né? Mas havia, sim, esse contrato, mas o que ela depois entrou foi questão da união estável. Olha que interessante, né? É realmente bem interessante, porque assim, eu também não sei detalhes, mas é isso, né? Se ele tinha um contrato, né? Vamos dizer aqui, se ele tinha um contrato que dizia que eles moravam no mesmo teto para criar os filhos, e ele no testamento ainda reforça isso, não colocando ela como herdeira, né? De fato, assim, o direito ele vai pelos acordos e contratos que estão sendo firmados. E tem uma outra questão, né, doutora? A gente não falou aqui, mas hoje em dia está cada vez. Antes era uma grande questão se separar. Hoje não, hoje já é muito mais comum. Então a gente vê muitos casais mais maduros, né? Pessoas mais velhas que não querem ter um casamento, querem namorar, cada um na sua casa, cada um com a sua vida, não é mesmo? Exato. A dinâmica social hoje é essa, né? Principalmente pessoas que já foram casadas e divorciaram. Eu digo eu já casei, divorciei, o meu divórcio consensual, tudo tranquilo, todo mundo muito bem resolvido. Eu não sei particularmente hoje se eu partiria para um novo casamento. Claro, uma relação, ter alguém, um companheiro, sim. Mas hoje, sinceramente, eu casei no civil, casei religioso, casei com tudo que se tinha direito, mas hoje, sinceramente, eu não sei, no amadurecimento que eu tenho hoje, na visão de vida que eu tenho. Talvez até eu faça um contrato de namoro, algo nesse sentido, entendeu? Porque as dinâmicas são diferentes. Claro que tem pessoas que têm a vontade de casar, né? Tudo isso, não é que o casamento seja ruim, não é. Agora a gente tem que ver como a gente quer, no formato da nossa relação, da relação que você quer, como é que você vai obter o amparo, né, jurídico, como é que você vai estabelecer as questões jurídicas. Então, eu quero uma relação, cada um em sua casa. Então, vamos estabelecer aqui um contrato, vai ser assim, assim. Ah, não, cada um em sua casa, mas vamos bater uma união estável, porque eu quero te deixar segura, eu não quero que você futuramente tenha que provar que era minha companheira, ou era meu companheiro, eu falecendo, eu quero que você fique com minha aposentadoria, você tenha pensão. Então, assim, as pessoas hoje têm mais, embora alguns tenham receio, né? De falar nessas questões financeiras, que vou estar magoando o outro se eu falar. Mas se as pessoas entendessem que elas evitariam tantas questões se fizessem pactos antinupciais bem feitos, se fizessem um contrato de namoro, reconhecesse por escritura pública a união estável, então evitaria tanto desgaste futuro, né? Então a gente tem que pensar essas coisas, sim. Perfeito. E para a gente passar um pouquinho para direito da família e sucessões, a lei de número 11.441, 2007, está certo, doutora? Isso, certinho. Falei certinho. Ela Falou foi um certinho. muito eu bom, fui porque até vocês estão pescar, acostumados. Olha que vocês eu estão acostumados a falar que a lei número... Entendeu? Então, eu já... Então, muito bom. Então, eu falei certo. A lei número 11.441, 2007,
é um marco importante no direito da família e sucessões? É importante porque é uma lei que buscou desburocratizar o procedimento do inventário. Em que sentido? É possível hoje que as pessoas também no cartório de notas, como da união estável, sendo os herdeiros maiores, não tendo filhos menores, né, possam ir no cartório e resolvam fazer esse procedimento extrajudicialmente. Obrigatoriamente tem que ter um acompanhamento do advogado, né? E nesse vai ser a mesma coisa. O efeito vai ser os mesmos efeitos gerados numa sucessão judicial. Só que lá no processo judicial há uma série de trâmites legais, entendeu? E aquela coisa se arrasta durante anos. E quando as pessoas, de um modo consensual, é importante que no inventário extrajudicial as partes estejam de acordo como vai ser partilhado aquele patrimônio, que os herdeiros estejam em comum acordo da forma como vai ser aquele patrimônio partilhado e sejam maiores, né? Mas isso diminui bastante o trâmite legal. Acredito que em 30 dias ou 40 dias, depende da agilidade do cartório, do tamanho do patrimônio, de tudo envolvido, você faz rapidamente o inventário extrajudicial. Então, foi uma grande evolução nesse sentido para diminuir aquele trâmite do inventário, né, dos arrolamentos, dos inventários feitos judicialmente. Então vamos fazer assim, já que a gente entrou nesse tema, já deixou um gostinho, vamos deixar para o próximo episódio essa conversa sobre sucessão familiar, doutora? Vamos, eu acho que tem muita coisa para tratar sobre planejamentos sucessórios, planejamento sucessório, a questão da sucessão extrajudicial, e a gente pode fazer um diálogo com o que a gente bateu o papo agora, né? Então fica para o próximo episódio do Poderia. E antes de dar tchau, eu quero te convidar você que está escutando a gente para entrar no site da Defensoria do Brasil e conhecer os nossos cursos de especialização. Até o próximo episódio, hein?